Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Ezequiel. Tem sido bênção estudar esse livro e agora nós chegamos num tema muito importante que é chamado. Vamos falar sobre o chamado do profeta Ezequiel. Diz o capítulo 2, versículo 1, nós leremos até o versículo 3 do capítulo 3. Diz o texto o seguinte: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como o mel. Meus queridos, nós temos aqui o relato do chamado do profeta Ezequiel, esse chamado que foi no início do ministério dele, um pouquinho antes dele fazer o registro de todas as profecias, e nós temos esta visão no capítulo 1, em que Ezequiel vê a glória de Deus, tudo para revelar aqui que Deus está no controle de todas as situações, embora o povo passasse por grandes dificuldades, passasse por um período em que eles não podiam adorar a Deus, estavam impedidos de adorar a Deus por causa do cativeiro, muitas pessoas haviam sido levadas para a Babilônia, inclusive Ezequiel estava lá na Babilônia profetizando ao povo de Israel e nós vemos aqui Ezequiel recebendo o chamado de uma forma gloriosa. Ele primeiro se prostra diante da glória de Deus, ele viu o próprio Deus sentado no trono, no entanto ele não consegue distinguir a aparência de Deus por causa da cintura para cima, Deus estava com um brilho muito forte e ele não consegue distinguir aquilo que ele enxergou. Mas nós vemos os 4 seres viventes ao lado desse trono, representando então todos os animais criados, todas as obras criadas. Nós vimos a visão das rodas também. Essas rodas representam o Espírito de Deus que estava sobre os 4 seres viventes e também estava nas rodas, e essas rodas tinham olhos. Esses olhos representam aqui a visão de Deus que está por toda parte, contemplando todas as pessoas, todo tipo de maldade, todo tipo de luta e todas as coisas boas também. Então, assim foi se desvelando a glória do Senhor ao profeta Ezequiel, e agora nós vemos esta visão clara de Ezequiel sendo chamado por Deus para pregar ao povo de Israel, o próprio povo dele, os seus compatriotas. E ele tem um chamado aqui um tanto inusitado, é diferente, é uma experiência pessoal que Ezequiel passou e ele decide relatar como se fosse um selo de certificação das palavras que ele diria ao povo de Israel. Então, essa experiência autenticava todas as palavras que ele registraria para o povo de Israel. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para
situação em que Ezequiel estava prostrado diante da glória de Deus. Claro que tudo isso é uma visão, né? Ele estava prostrado ali com o rosto em terra, e esse era um costume comum para as pessoas que chegavam diante dos reis. Eles se prostravam e pediam autorização para conversar com o rei. Então, o Espírito coloca Ezequiel de pé. Ainda que ele receba a ordem do Senhor para ficar em pé, ele não consegue, mas o Espírito o coloca de pé. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para uma questão importante, que o chamado ele vem do Espírito Santo. Não é algo que nós temos para nós mesmos ou uma decisão pessoal, né? Muitas vezes as pessoas confundem as decisões, os gostos até com o chamado pessoal, mas quando o Espírito dá um chamado, ele dá de forma muito clara. E aqui para Ezequiel, principalmente, ele revelou de forma muito clara. Nós temos, claro, aquela grande comissão que Jesus Cristo entrega para todos os crentes. Nós somos chamados, sim, a testemunhar, a batizar as pessoas, a discipulá-las, enfim, todos esses chamados que Jesus Cristo nos entregou no Novo Testamento, mas nós temos experiências pessoais em que Deus fala com a pessoa de uma forma muito especial e entrega um chamado muito específico para que a pessoa possa atuar no mundo de forma mais específica, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de Deus, de forma muito clara e objetiva a um povo muito específico. Aqui nós temos o chamado de Ezequiel sendo dado ao povo de Israel. Eram seus compatriotas, então a Bíblia nos diz aqui que não é um povo de língua estrangeira ou de língua difícil de entender. Ezequiel já conhecia a língua e, portanto, teria essa facilidade na pregação. No entanto, nós vemos as características desse povo. Deus conhece o povo a quem ele está enviando o missionário. E este povo é um povo especificamente rebelde e obstinado. São duas características aqui que são descritas pela palavra de Deus. Obstinado significa que eles tinham um coração muito duro. Eles eram duros de coração e muito rebeldes. Então, essas duas características colocavam aí o grau de dificuldade o qual Ezequiel deveria assumir diante desta grande missão de pregar o Evangelho. Também diz que Ezequiel deveria assumir uma postura de ser boca de Deus, e ele deveria dizer: assim diz o Senhor, o soberano. Então, aqui nós vemos Deus autorizando a Ezequiel para usar o nome de Deus, para falar no nome de Deus diante das pessoas, e isso também autenticava a sua mensagem. Mas Ezequiel receberia também muita oposição, então Deus já prepara o coração de Ezequiel para isso, para que diante das oposições ele continuasse firme. Então Deus diz para Ezequiel: não tenha medo das palavras que serão proferidas contra você, palavras de desânimo, palavras de desencorajamento. Muitas pessoas desencorajam, isso é verdade, gente. A gente ouve muitas coisas nessa caminhada de vida cristã, e principalmente aqueles que são chamados, de vez em quando ouvem aí alguém desencorajando, desanimando. Acontecem circunstâncias que fazem com que a gente desanime na caminhada. No entanto, Deus estava falando para Ezequiel: não desanime, não tenha medo dessas palavras. Também diz para ele não ter medo dos espinheiros ou dos escorpiões, ainda que você esteja cercado de espinheiros e escorpiões. Espinheiros seriam situações provocadas pelos homens, e escorpiões seriam então os animais peçonhentos, a representação das próprias pessoas. Não tenha medo de circunstâncias, nem das pessoas que estarão ao seu redor com peçonha, com veneno contra você. Não precisa ter medo. Você vai no meu nome, você vai falar no meu nome. E a terceira coisa que Deus fala para Ezequiel não temer é as histórias, aquelas coisas que dizem acerca do povo de Israel. Então, porque é um povo obstinado e rebelde, mas é um povo também muito guerreiro, um povo sanguinário. Histórias contadas que geralmente nem tudo é verdade, né? Então, para Ezequiel ficar firme no seu chamado, receber esse chamado e cumprir de todo o seu coração. Também diz: não fique apavorados
ao vê-los, né? Então, pode ser que os olhos te enganem, Ezequiel, mas não tenha medo. Você vai falar aquilo que eu disser, aquilo que eu colocar na sua boca. Não seja rebelde como esse povo. Ao contrário, seja obediente, vai fundo, continua firme, Ezequiel, estamos contigo. Deus estava falando isso para Ezequiel para que ele pudesse receber essa instrução e começar o seu ministério. Depois nós vemos que Ezequiel é colocado diante de Deus e vem uma mão estendida para ele com um rolo nas mãos, e esse rolo é estendido para ele, né, desenrolado diante de Ezequiel, e diz para ele abrir a boca e comer esse rolo. Esse rolo é a palavra de Deus, e aqui nós vemos uma representação muito clara de que aqueles que querem ser missionários precisam de uma capacitação mínima. Aqueles que recebem o chamado do Senhor, eles precisam sim ter coragem, ousadia, para não temer, para ter não ficar apavorado diante das circunstâncias que vão acontecer, mas também precisam de uma capacitação mínima. É o mínimo que o Ezequiel poderia ter. Então, ele engole esse rolo, é a palavra de Deus, e ele recebe essa palavra de Deus como o mel na sua boca. Sabe, irmãos, para algumas pessoas a palavra de Deus não é como mel. Graças a Deus, né, para o Ezequiel, a palavra de Deus é como mel. Então, ela traz um sabor agradável, ela é palatável, ela é comestível, né? Então, é uma palavra que sacia, é algo que traz vida. Para muitas pessoas, a palavra de Deus é condenação, para muitas pessoas é juízo, e a gente vai ver no próximo devocional como nós podemos lidar então com essa questão de que a palavra de Deus é mel para alguns, é juízo para outros, é amarga para muitas outras pessoas, como que o missionário, como alguém que recebe o chamado, pode lidar com essa situação. Nós somos chamados, em nome de Jesus Cristo, para testemunhar, para pregar esse evangelho. Algumas pessoas receberam um chamado mais específico, assim como eu recebi. Imagino que muitas outras pessoas que estão assistindo esse vídeo podem ter recebido também esse chamado específico, uma experiência com Deus em que é revelado um povo específico ou um lugar geográfico específico para que você pregue o evangelho, mas em todas as situações aqui descritas, nós temos uma responsabilidade, e é isso que nós vamos falar amanhã no nosso devocional. Não perca, hein? Então vamos orar agora. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus pela sua palavra, que o Senhor continue nos ensinando, continue, ó Deus, promovendo o Teu Espírito Santo no meio de nós, para que tenhamos também essas experiências com o Teu Espírito, ó Deus, para que tenhamos experiências de confirmação do nosso chamado, experiências em que possamos ouvir a Sua voz claramente, nos dando a direção para as nossas vidas. É o que nós te pedimos para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Vamos formar um exército de pessoas que estudam a palavra de Deus, que se aprofundam na palavra de Deus, que não apenas leem, mas que leem e entendem e têm um relacionamento de profundidade com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã. Tchau!